nossa conversa sobre escrita de texto acadêmico, hoje a gente fala sobre epígrafe, que apesar de ser opcional, é uma parte bem importante na construção do nosso trabalho, na construção do nosso texto, justamente porque é ela que vai fazer uma apresentação do que a gente quer discutir, ela que vai chamar inicialmente o leitor para a leitura do nosso trabalho. Então, uma boa epígrafe, ele é mais do que uma citação, seja filosófica, literária, ou de cunho popular, ou científica. Ela é uma espécie de convite inicial para o nosso leitor. A minha dica é, ainda que a epígrafe seja opcional, gaste um tempo da escrita do seu trabalho escolhendo epígrafes para as partes que compõem o seu texto, ou seja, use essa espécie de apresentação para estabelecer uma relação dialógica com outros textos e, com isso, apresentando pouco a pouco para o seu leitor um pouco do modo como você pensa para além da escrita acadêmica. A gente pode estabelecer 3 tipos de conexão com o nosso leitor a partir da epígrafe. A gente pode estabelecer uma conexão temática, ou seja, quando a epígrafe que eu escolho, de alguma maneira, adianta e sinaliza o tema que eu vou abordar. A gente pode estabelecer uma conexão de caráter reflexivo, ou seja, quando aquela epígrafe faz o leitor pensar em relação àquele tema, quando aquela epígrafe faz o leitor tentar questionar em relação àquele tema. Então, algum epígrafe que traga algum questionamento, que traga alguma dúvida, que traga algum pensamento pouco habitual, pode fazer com que o seu leitor comece a pensar, a questionar de uma maneira diferente do habitual em relação àquele tema. Ou pode estabelecer uma conexão por meio de autoridade, ou seja, quando você vai abordar um tema e você traz algum autor com autoridade, que já seja uma autoridade dentro daquela área, que também já disse em relação àquilo. Isso faz o meu leitor perceber que eu não estou falando do nada, que eu não estou falando a partir de algo que eu inventei, que eu estou falando a partir de algo que outras pessoas e pessoas importantes falaram sobre aquilo. Apesar de ser um recurso opcional e apesar de ser um recurso bastante importante no texto, ainda que seja opcional, é muito comum a gente pegar umas epígrafes em textos acadêmicos, seja tese, seja dissertação, seja TCC, sem pé nem cabeça. A gente precisa entender que a epígrafe, ela não é uma frase de efeito, ela não é uma mera frase de efeito, como a gente costuma ver muito, ou ela não é uma frase ou uma citação que sirva para apresentar o autor, ela serve para apresentar o texto. Muitas epígrafes que a gente vê falam do autor, muitas epígrafes que a gente vê é uma frase de efeito que não tem conexão com o resto que a gente percebe. Então, sei lá, uma epígrafe que fale de força e batalha e dificuldade. Essa epígrafe fala do autor, ela não está falando do texto, ela não está falando sobre o tema do texto, ela não tem a ver com o tema do texto. Então, essa porta de entrada para o seu texto, dada de modo equivocado, ela empobrece seu texto e, pior, ela não serve como um convite para o seu leitor se sentir instigado, se sentir interessado a ler aquele texto. Pegar aquela frase do Fernando Pessoa, que hoje não mais, mas já vi muito em trabalho, que é aquela coisa do tudo vale a pena se a alma não for pequena. Então, note que essa frase do Pessoa, ela não fala sobre o texto, ela fala do autor que está se sentindo motivado, está se sentindo disposto, está se sentindo determinado, e tudo isso e todos esses sentimentos são válidos, todos esses sentimentos eles são verdadeiros, mas eles não apresentam o meu texto, eles me apresentam e apresentam de repente uma situação de autovalorização que eu esteja, ou de esforço, ou de quebrar barreiras. Então essas epígrafes elas estão falando sobre mim, não estão falando sobre o que eu estou escrevendo. Percebam a diferença? Bom, se ela é um texto de apresentação, ela ainda não é o meu texto, ainda não é o meu conteúdo. Então a minha sugestão é que você use epígrafes curtas, frases curtas, citações curtas, que de alguma maneira adiantam aquele tema que está exposto ali. Essa, novamente, a epígrafe não é uma citação ornamental, ela não serve só para embelezamento, então ela precisa ter relação com a pesquisa que eu estou desenvolvendo. Eu sempre gosto de usar epígrafe durante todas as partes do texto que eu esteja escrevendo. Então, numa dissertação de mestrado, que é um texto escrito em muitas partes, eu vou colocando pequenas citações em todas as partes e cada citação, de alguma maneira, vai apresentando o que vai ser discutido depois, vai apresentando a discussão que eu vou fazer depois. Então, as epígrafes, ela tem uma epígrafe do trabalho todo. Ela apresenta o trabalho e cada epígrafe individual, cada epígrafe para cada sessão, ela vai apresentando aquela sessão de modo individual.
não é fácil fazer esse trabalho. De fato, você precisa gastar algumas horas aí escolhendo epígrafes, escolhendo textos que de alguma maneira vão apresentar o seu trabalho, mas ainda assim ajuda muito na apresentação prévia das suas ideias. Gente, é isso. Se você tem alguma dúvida sobre epígrafe, se você tem alguma sugestão na construção e na escolha da epígrafe, deixa aqui nos comentários. E se tem mais algum tema que você queira ver discutido por aqui relacionado à escrita acadêmica, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando sobre eles. Até mais!